Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a nossa meditação hoje, quero relatar para vocês uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 12, versículo 9 ao 14. O relata o milagre da cura do homem com a mão ressequida no sábado. Aqui está um resumo. Jesus estava na sinagoga no sábado e encontrou um homem com a mão ressequida. Os fariseus estavam observando para ver se Jesus o curaria no sábado, para que pudessem acusá-lo de violar a lei. Jesus perguntou aos fariseus se era lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal, salvar a vida ou matar. Eles permaneceram em silêncio, mostrando sua hipocrisia. Jesus ordenou ao homem que estendesse a mão, e ela foi restaurada. Os fariseus se enfureceram com Jesus e tramaram contra ele. Jesus se retirou daquele lugar, sabendo que os fariseus estavam determinados a destruí-lo. Jesus mostrou que fazer o bem e mostrar compaixão é mais importante do que seguir regras religiosas ou rígidas. A cura demonstrou a autoridade e o poder de Jesus sobre a doença e a religião. Louvado seja Deus! Essa passagem destaca a tensão entre Jesus e os líderes religiosos da época, que estavam mais preocupados com as regras do que com as pessoas. Vemos aqui um exemplo para nós, né? Está lá em Mateus capítulo 23, nos versículos 1 ao 8. Ó. É um trecho importante do Novo Testamento que critica a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Aqui está um resumo, ó. Jesus alerta seus discípulos sobre a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, que não praticam o que ensinam. Jesus critica a forma como os fariseus impõem regras pesadas sobre os outros, mas não as cumprem eles mesmos. Os fariseus se preocupam com a aparência externa, como os filactérios e as bordas das vestes, mas não se importam com a pureza interior. Eles buscam ser vistos e ser reconhecidos pelos outros, desejando títulos e lugares de honra. Jesus ensina que os discípulos não devem buscar títulos como ser chamados por rabi ou mestre, pois todos são irmãos e têm um único mestre, que é Cristo. Jesus é que morreu por nós, não é? Ele deixou para nós o Espírito Santo, é só nós falarmos abertamente com Cristo e ele nos ouve de joelho e fazendo a sua vontade, não de qualquer maneira. Ele não vai nos ouvir, não. Se nossa vida estiver toda errada, se nós estiver andando por aí tudo errado, entendeu? Roubando, matando, defraudando, sendo uma pessoa que deita com qualquer pessoa, né? Amar somente a sua esposa, né? Sair do meio dos escarnecedores do pecado, das drogas, das bebidas. O seu corpo é corpo santo, é morada do Espírito Santo. Se você andar em espírito com Deus, Deus vai te dar vida e vida com abundância, tá? Pede a Deus direção, pede a Deus humildade e sai do meio dos escarnecedores. Pessoas que você vê e ouve que não servem a Deus, você não pode estar no meio deles, tá? E assim, Jesus enfatiza a importância da humildade e do serviço, em vez de buscar por reconhecimento e poder, né? A passagem nos lembra da importância de viver de acordo com os
com o que ensinamos e de praticar a integridade em nossas vidas. Devemos buscar a humildade e o serviço em vez de buscar reconhecimento e poder. Essa passagem é um lembrete poderoso da importância de viver uma vida autêntica e humilde, segundo os ensinamentos de Jesus. Então devemos seguir os ensinamentos de Jesus. E quando a gente anda segundo a vontade de Deus e de seu Filho Jesus, estamos andando segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, eles nos reconhecem. Aí ele vai dar sabedoria, nós vamos passar a ouvir a Deus, aí nós vamos passar a comer aquilo que ele quer, beber daquilo que ele quer, beber da fonte da água da vida, nós vamos passar a ter do alimento dos céus, alimentar da palavra do Senhor dia e noite, aprender do Senhor, porque ele já deixou as leis para nós, e todas as pessoas que não seguem as leis de Deus pagam um alto custo. Pode ser grande ou pequeno, amanhã eles vão ser julgados pelos que eles julgaram errado. Porque nós deveríamos, lá desde o início, não perder as leis de Deus. E o que mais acontece hoje em dia é isso. Os homens, por medos, aceitam todas as leis que vêm do homem e esqueceram das leis de Deus. E hoje nós vamos pagar um alto preço, porque Jesus já sabia de todas essas coisas, pois ele conhece o coração do homem, que é enganoso. Lá desde o início, do princípio, ele falou. Quando viram os filhos de Adão e Eva já olhando para as mulheres do mundo, as mulheres mais vaidosas, mais cheias de luxúria, ele falou que no coração do homem era mentiroso. Ele já não confiava no coração do homem, então colocou limite para 120 anos de idade e assim os anjos de Deus também passou a ter limite de vida. Assim somos nós hoje, entendeu? Essa carne vai morrer, a matéria, mas se nós permanecermos firmes com Deus, pedindo a Ele para interceder por nós e nos dar força, nós venceremos o mal através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, não nós. Nós não temos poder para nada. Nesse mundo nós vamos ter aflição, nós vamos sofrer, nós vamos morrer. A carne vai morrer. O Espírito, segundo a palavra de Deus, se nós vivemos segundo a vontade de Deus, nós podemos ter uma vida ainda melhor. Vamos esperar nisso, né? A paz de Cristo para vocês. Muito obrigado por isso. Deus curou aí esse rapaz aí, ó, nessa época, tá? Para servir de exemplo para nós, tá bom? E sabemos hoje que Deus continua fazendo as mesmas obras, tá bom? Deus continua fazendo as obras. É só nós percebermos, entendeu? E buscar no Senhor, né? Ter a paciência de esperar no Senhor, porque o tempo é de Deus, não é nosso, né? Ele sabe o que pode nos fazer bem e o que não pode fazer bem para nós no futuro. Portanto, não adianta a gente falar, eu quero. Nós queremos, mas só Deus sabe o que é bom para nós ou não. A paz de Cristo para vocês, um bom dia, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. E compartilhem para mim, deixa joinha, para que eu continue mencionando a palavra do Senhor com o meu coração, tá? Não olhando para mim com a minha humildade, tá? Mas olha pelo meu coração, que eu quero para mim e para vocês é o melhor, a paz, a tranquilidade, e eu não gosto de viver mais da luxúria, tá? Isso eu falo a verdade, aquilo que Deus colocar e me der no meu coração, porque Deus dá, Ele deu a Jó, ele deu tudo de volta a Jó. Então, Salomão era um homem muito próximo, Davi, então Deus sabe, tá? Mas não esperem nessas coisas de riquezas, não. Vivam pelo amor no coração. A paz de Cristo para vocês. Fica com Deus, tá? E um ótimo sábado para vocês. E que todas as curas dos céus venham descer sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Cura essa enferma, cura essa da alma, cura essa na mente, cura. Que Deus venha proteger vocês em nome de Jesus Cristo, tá? Pelo Espírito Santo, que sejam sobre vocês em nome de Jesus. Assim como Jesus diz lá em João 14, do 1 ao 2 ao 3, que ele foi preparar lugar para nós, e vamos esperar nessa glória, em nome de Jesus, tá? Paz de Cristo.